Quantas vezes você não já ouviu que o jogador de futebol de hoje não tem mais amor pela camisa, pela sua seleção, que prefere muito mais o clube do que atuar e defender pelo seu país? Acredito que 1 milhão de vezes. E a recente declaração do Harry Kane, atacante da seleção inglesa, falando sobre a não ida de jogadores para a seleção da Inglaterra nessa data FIFA, unida com a atitude do Mbappé com a seleção francesa, gerando rusgas com o Deschamps, mostra muito bem que o futebol está indo por um caminho perigoso em que só o dinheiro está valendo. E nesse vídeo a gente vai dizer o porquê que os jogadores não estão mais querendo defender as suas seleções. Então, antes disso, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para ajudar o meu trabalho a crescer cada vez mais, porque a sua opinião e o seu like contam muito para mim. A declaração do Harry Kane está repercutindo em todo mundo do futebol, e não por um acaso. É a declaração do atual capitão da seleção da Inglaterra, maior artilheiro da seleção inglesa e atacante, fazedor de gols nato. E ele critica a ausência de jogadores que, quem acompanha de fato o futebol internacional, vê que a seleção da Inglaterra não contar com esses caras torna ela muito enfraquecida, porque são nomes de peso. São jogadores que não compareceram nessa data FIFA, como por exemplo Alexander-Arnold, Cole Palmer, Phil Foden, Jack Grealish, Bukayo Saka. Jogadores de peso que não foram para a seleção da Inglaterra por estarem lesionados diante do calendário. Só que a entrevista que o Harry Kane deu para a ITV, a declaração que ele deu, é de chocar. Que ele fala assim: é uma pena jogadores que optaram não defender a Inglaterra nessa data FIFA. Acho que a Inglaterra vem antes de qualquer coisa, vem antes de qualquer situação do clube. Disparou o Harry Kane. E juntando isso, a gente pega a atitude que o Mbappé teve com a seleção francesa na última data FIFA, por conta dele não querer ser convocado, porque ele viu a tabela da França na Nations League, ele falou: olha só, eu não vou querer ser convocado porque eu preciso focar aqui na minha recuperação e no meu calendário para ter compromissos com o Real Madrid e estar 100%. Ou seja, ele mandou um recado que é o seguinte: eu não quero defender a seleção porque eu estou mais preocupado com o meu clube, com o clube que aquele defende. E aí, por conta disso, o Deschamps ele pega e deixa de lado o Mbappé nessa última data FIFA. O Deschamps deixou bem claro: o Mbappé não foi convocado por opção minha. Ele deu essa entrevista e falou: o Mbappé não foi convocado por opção minha. O Mbappé até queria vir, mas ele não foi convocado. Eu o deixei de fora. Ou seja, é uma clara posição de que o Deschamps está barrando o Mbappé para mostrar quem manda e falar: olha só, você não vai ser convocado quando você quer. Você não vai jogar aqui quando você quer. Você deu um compromisso com o seu país que você precisa honrar. E você não honrou e preferiu o dinheiro e o clube. E isso ele deixa muito bem claro para onde que o futebol está se encaminhando, tá? Porque quando você pega uma pessoa que principalmente é mais vivida, né, tem uma certa idade, que viu o futebol do passado, claramente essa pessoa ela tem a imagem de que a seleção é o ponto ápice do jogador. E de fato era. Hoje, infelizmente, é uma maneira diferente de se pensar, e a gente já vai chegar nesses pontos do porquê que aconteceu isso, mas o futebol do passado, ele prezava como a seleção o ponto ápice da sua carreira e do seu momento técnico. Então você tinha amor à camisa, você tinha jogador fazendo de tudo para ir para a seleção, você tinha diversas declarações falando: cara, a seleção é o meu maior objetivo, a seleção é o ponto mais alto da minha carreira. Jogar em clube tal mas a seleção é a coisa maior que eu almejo. E muito porque, indo para a seleção, você tem maior visibilidade, e tendo maior visibilidade você fica mais conhecido no mundo todo, principalmente no mundo de hoje globalizado, e você tem mais chances de conseguir melhores contratos, tá? E aí você ganhando relevância nacional, você ganhando títulos, principalmente Copa do Mundo, você fica um jogador muito mais respeitado com a torcida. O problema é que o futebol mudou, tá? É um problema e um não problema, mas vamos analisar muito mais por um problema aqui. E por que que o futebol mudou? Porque indo nesse embarque de que a seleção é o ponto maior para você conseguir visibilidade, grava isso, você consegue maiores contratos com os clubes. Porém, desde quando o futebol se tornou cada vez mais globalizado, ali para o início dos anos 90 por conta da Lei Bosman, onde permitiu jogadores
transitarem muito mais fácil, conseguirem melhores contratos, principalmente no futebol europeu, se permitiu que os clubes criassem verdadeiras seleções com contratos milionários. Então os jogadores eles passaram a receber muito mais e jogar com qualidade técnica melhor nos seus clubes, porque os clubes possuindo melhor poderio financeiro, melhor poder aquisitivo, para você conseguir ganhar mais, direito de imagem, tudo, etc., faz com que eles olhem a seleção e falam: cara, a seleção mais me atrapalha do que me ajuda. Infelizmente é assim que está se pensando. Por quê? Porque você tem, além do fator financeiro no futebol de hoje, uma questão chamada calendário. O calendário é a quantidade de jogos que o seu time vai fazer, poderá fazer na temporada de acordo com os títulos que você ganhar. E quando você vê que na seleção você vai para um treino e você pode se machucar e você pode ficar fora de uma temporada inteira, isso vai te afetar. Para quem é torcedor do Flamengo e deve estar muito bravo com a seleção brasileira, por quê? Porque o Pedro ele foi para a seleção, se machucou no treino e perdeu a temporada inteira. Isso várias vezes acontece. Mas isso é uma guerra absurdamente formada por dinheiro. Porque, eu acho inadmissível o jogador boicotar sua seleção para preferir o clube dessa forma. Tem outras formas dele protestar, mas o dinheiro ele sempre reina. Por quê? Hoje, atualmente, se tratando de Europa, você tem uma guerra, que é a guerra da UEFA contra a FIFA. Por quê? A FIFA é a detentora dos jogos de maneira universal. E a FIFA colocando uma imposição de que tem cada vez mais campeonatos para você poder realizar, isso vai fazer com que o calendário do clube se estenda ainda mais. E aí bate de frente com a declaração de vários jogadores e vários treinadores, como um deles, o Guardiola, que preza pela questão do jogar menos e melhores jogos. Só que, quando você tem uma questão de que você tem mais jogos para poder fazer, mais chance de lesão, menos tempo de descanso o jogador tem, ao ponto de que esse cara pode treinar menos e aí você vai ter jogos piores. Por quê? Porque times treinando menos, eles executam menos jogadas trabalhadas, eles executam menos qualidade os seus passes e sentem mais cansaço. Sentindo mais cansaço, o jogo fica lento, fica menos intenso, fica menos divertido. Então tudo ocorre nisso. Porém, tem uma coisa muito grande aqui, que é o quê? Quando você pega e você vê os patrocinadores da UEFA e da FIFA, você começa a entender como é que o jogo está fluindo, tá? Como é que o jogo é jogado de fato. Você vê a UEFA tendo patrocínio da Visa, o patrocínio da Mastercard, e você vê a FIFA tendo patrocínio da Visa. Aí você vê a UEFA tendo patrocínio da Pepsi e a FIFA tendo patrocínio da Coca-Cola. Ou seja, tudo gira em torno de dinheiro. Você quer menos e melhores jogos? Tem uma consequência. Que é o quê? Seu jogador vai ganhar menos. E o jogador está preparado para ganhar menos? Não está preparado para ganhar menos. Ninguém quer ganhar menos nessa vida. Todo mundo quer ganhar mais. Né? E aí você tendo menores jogos, por exemplo, da FIFA, a FIFA perde poder aquisitivo. Ela ganha muito por conta da Copa do Mundo. A Copa do Mundo é um grande produto. Você tendo menos jogos, você tem menos exposição do seu patrocinador, menos você ganha. Com isso, menos o atleta ganha também. Ou seja, a UEFA ela está querendo uma reformulação ao ponto de também, olha só, eu não quero que os jogadores sejam liberados para cá, eu quero criar os meus próprios campeonatos e reformular aquele meu calendário ali. Só que eu aumento o contrato de televisão, os jogadores ganham mais, você tem mais qualidade. A FIFA, ela pensa da forma dela também. E aí você tem um conflito que não consegue resolver. A questão é que ninguém está querendo melhorar o futebol. Ao ponto de que você pode ter, por exemplo, o Real Madrid, que é o time mais badalado, que tem o melhor elenco. Você pode ter o Real Madrid terminando a temporada 24-25 com 85 jogos, cara. E aí você gera na cabeça do jogador o seguinte: cara, é França e Israel, eu não vou participar. Por quê? Porque é o clube que paga meu salário. Porém, a questão nacional, a questão da seleção,
é muito relevante. Porque aquela ideia que eu falei do passado, ela ainda reverbera, ainda nos dias de hoje. Principalmente para quem atua na seleção brasileira. Para quem atua na seleção brasileira, um jogador que atua no Brasil ir para a seleção é um grande negócio, porque te dá visibilidade internacional, com isso você consegue outros contratos. E aí cai nesse mesmo marasmo que a gente está vendo, esse mesmo vício de que você, no final das contas, vai preferir o dinheiro. E aí vamos supor que o jogador, ele vai lá e ele tem a voz, né? Ele consegue menos jogos e mais qualidade. Menos jogos e mais qualidade significa menos dinheiro. Menos dinheiro, para você falar para o jogador que você vai renovar com ele com menos dinheiro, ele vai pensar 2 vezes. Aí vai vir um mercado de fora chamado Arábia, tá? A Liga Saudita, e vai oferecer o contrato de 1 bilhão. O que que você vai ter? Você vai ter uma invasão de jogadores indo para a Arábia. Como já aconteceu várias vezes. Só que você vai ter isso em massa, ao ponto da Arábia daqui a pouco ser detentora dos melhores jogadores. Então é um problema, gente, que a qualidade do jogo irá cair no longo prazo, e quem é afetado por isso também são as seleções, que perdem cada vez mais o interesse de ver, do público ver, do público assistir. Porque a seleção é a reunião dos melhores jogadores do país. Se você não tem os melhores jogadores do país, para que você vai assistir? E ao mesmo tempo, os clubes também estão sendo afetados. Por quê? Porque ninguém aguenta ver, por exemplo, Manchester City e Brighton. A não ser que você goste muito da Premier League, mas ninguém quase assiste, tá? É por isso que, num passado não tão distante, o Florentino Pérez via com a história de que teria que criar uma Superliga. Uma Superliga onde você tem um campeonato de pontos corridos entre os melhores clubes da Europa e deixar os clubes menores escanteados. Isso gerou uma repercussão absurda e que não foi aceito naquele primeiro momento, mas que com certeza essa ideia vai voltar para a pauta. Por quê? Porque tem jogos que ninguém aguenta mais assistir. No jogo do Brasil contra a Venezuela, a Monique Danello, repórter da TNT, ela deu uma declaração falando que ela estava num bar e que ninguém estava assistindo o jogo. Desinteresse, time não funciona. Desinteresse, claro, mostrando que alguns jogadores têm com a seleção. Então tudo isso está sendo botado no pote em que a discussão gira em torno de dinheiro. Todo mundo só quer olhar para o seu, ninguém quer uma solução, ao ponto de que o futebol no longo prazo vai perder com isso. O torcedor vai tendo cada vez menos identificação, o torcedor da seleção perde cada vez mais identificação, já está perdendo, a gente já vê isso. No torcedor de clube também. Por quê? Como eu falei, o faturamento pode cair. O faturamento caindo, evasão de jogadores para outro mercado. E aí, como é que o clube se sustenta? É uma situação em que é muito complicada e que, infelizmente, quem detém o cheque, quem detém o limite do cartão, é quem está ditando as regras. Eu quero saber o que é que você acha. Deixa aqui a sua opinião. Você acha que tem outros fatores que atrapalham? Ou por que os jogadores não têm mais amor pela camisa, pela seleção hoje? Deixa nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima.